Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Bom galera, o papo agora, aí, essa notícia, Bahia, Flamengo e Gabriel Barbosa. Notícia que surgiu, saiu aí em muitas mídias, né, tanto do Bahia quanto do Flamengo, em alguns canais. E aqui eu vou dar a minha visão do que eu escutei de algumas coisas aqui no Rio de Janeiro, né? Vi algumas coisas faladas de alguns canais do Bahia, vi uns 2 ou 3 canais onde as pessoas, né, que estavam falando nos canais, viajando na maionese, mas os outros 2 bem ponderados, bem conscientes, bem pé no chão. Então eu vou dar minha opinião aqui, tá? Fazer a minha análise desse fato. E vou fazer essa análise rápida em 3 pontos, tá? Em 3 pontos. Primeiro, a notícia em si, tá? Segundo, Grupo City. E terceiro, dentro de campo, tá? Então vou analisar essa situação, Gabigol, tá? Nesses 3 pontos. A notícia em si, o Grupo City e o campo, tá? Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, meu amigo torcedor brasileiro em geral, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá pra gente fazer rapidinho, tá? Olha só. A notícia, né, pelo que parece, saiu num programa esportivo de uma determinada emissora, tá? O ex-jogador Alex, que fez aí seu nome no Internacional, né? Não o Alex Cabeção, é o outro Alex, um branquinho baixinho, soltou isso aí, tava batendo um papo lá com um monte de jogador, ele soltou isso no programa. Bom, vamos lá pra notícia. Da maneira como foi falada a notícia, do jeito que foi colocado ali, essa aí é opinião minha, tá? Eu não estou desmerecendo a informação, mas a impressão que eu tive foi cavada de empresário. Essa é a minha opinião. É cavada de empresário. Amigo torcedor do Bahia, diferentemente do que alguns canais que cobrem o Bahia e que alguns torcedores do Bahia falam, irmão, pelo amor de Deus, todo mundo sabe que o Grupo City é rico. Para que essa historinha, agora o eixo está vendo, agora... todo mundo sabe. Os caras não podem, alguns, admitir por um bairrismo, mas todo mundo sabe que o Grupo City tem dinheiro, porra. Não precisa ficar falando o tempo inteiro. Todo mundo sabe disso. É igual o turco que comprou o Tottenham, que é dono do Tottenham, que é o outro que é dono do Newcastle. O cara que comprou o Newcastle, lá da Inglaterra, ele sozinho, ele tem mais dinheiro que o Grupo City. E eu tô falando isso, não é para diminuir o Grupo City, tá? É só vocês pesquisarem quem são os caras mais ricos. Tu vai ver que esse cara que comprou o Newcastle tem mais dinheiro, e ele sozinho. Grupo City já diz, é um grupo. São várias pessoas que montam. Esse cara tem mais dinheiro que todo mundo junto, tá? Se esse cara vier pro Brasil, todo mundo sabe que ele vai ter dinheiro. Ele vai gastar o dinheiro dele todo aqui no Brasil? Provavelmente não. É igual o Grupo City. Tem muito dinheiro. Ele vai investir o dinheiro dele todo aqui? Não. Ele vai investir na Inglaterra, porque rende mais. É óbvio.
Mas ele vai gastar um dinheiro aqui. Então, amigo torcedor do Bahia, todo mundo sabe que o Grupo City tem dinheiro. Então, o Bahia vai ser usado. O Bahia vai ser muito usado por empresários. Igual o Flamengo é usado, igual o Palmeiras é usado. Tá? Times que têm uma condição financeira são usados. Os empresários criam situações para valorizar o seu jogador, para movimentar o mercado. Tem alguns jogadores que tu nem escuta falar e do nada aparece o nome do cara. É empresários cavando. São empresários cavando. E como é que o empresário cava? Ele solta essa informação para alguém da mídia. Ele solta. E de vez em quando até paga pro cara falar. Eu não estou falando que o Alex recebeu, não é nada disso. Mas eu estou falando que esses empresários soltam as informações. Ó, pô, fala isso lá. Fiquei sabendo disso. Causado, não tem informação nenhuma. Mas usam essas informações. Bom, então, primeiro ponto. Do jeito que foi soltada a informação nesse programa de TV, fiquei... Pode ser verdade? Pode. Mas a impressão que eu tive, que é cavada. Cavada de agente, cavada de empresário. E por quê? Você, meu amigo torcedor do Bahia, que talvez... Talvez não gosta de mim, não gosta do que eu estou falando, não tá... Vamos lá. O Gabigol tem contrato com o Bahia. O Gabigol tem contrato com o Bahia. O Gabigol tem contrato com o Flamengo. O que o Flamengo estava negociando era a extensão do contrato. Tá? Aonde o Flamengo, por tudo que saiu no jornal, o Flamengo tinha acertado tudo com o Gabigol. Porém, vazou essa minuta do contrato. E o que estava na minuta do contrato é um absurdo. O que o Gabigol pediu, que falaram, é um absurdo. Tem que ser muito otário para fazer isso. Por mais ídolo que o Gabigol seja, o que estava no contrato não vale. Nem na Europa ele ia conseguir isso. O que ele pediu. Se é verdade ou não, é outros 500. O staff do Gabigol já falou de que acertaram tudo e o Flamengo não está cumprindo a promessa que foi acertado. Por quê? Porque a torcida do Flamengo, quando ficou sabendo de como ia ser o contrato, foi totalmente contra. A torcida do Flamengo foi totalmente contra não o Gabigol ficar, mas do jeito que é o contrato. Do que o Gabigol pediu. Tá? O Gabigol, resumindo, o Gabigol pediu praticamente uma nova compra. O Gabigol pediu uma situação como se o Flamengo tivesse comprando ele de novo. Quando o Flamengo comprou ele lá de fora, o Flamengo pagou. O que o Gabigol pediu é mais ou menos isso, que o Flamengo pagasse a mesma quantia da época que comprou, com mais acréscimo salariado, ou seja, um absurdo. Na boa, não vale. Por mais ídolo, por mais conquistas que ele tem no Flamengo, não vale. Beleza? Então, o contrato dele foi travado. Parou. Mas ele tem contrato. Ele não está sem contrato. Ele não está sem contrato. Então, o Flamengo travou o contrato dele, acertou do Bruno Henrique, renovação de outros. E a renovação do Gabigol pode ou não acontecer. Pode ou não acontecer. Vai depender muito do desempenho do Gabigol em 2024. Vai depender muito. Ele é um cara novo, 27 anos. Tá? 27, 20, 28 anos. Ainda tem muita lenha para queimar. É muito bom jogador, mas não vive uma fase boa. Desde o ano passado. Na verdade, desde 2022, que ele já não viveu uma fase muito boa. Ele estava se mantendo como titular muito mais pelo nome do que pelo futebol. 2023 aconteceu a mesma coisa, só que aí desandou de vez. E com a chegada do Tite, que na seleção optou pelo Pedro em relação a ele, e o próprio Tite já falou que o Gabigol não disputa a posição com o Pedro, porque o Tite, o Gabigol não é centroavante, eu também acho que ele não é centroavante, o Gabigol é segundo atacante, centroavante é o Pedro. Ele vai ter mais dificuldade. O Gabigol vai ter que se reinventar no Flamengo para tomar a posição de titular, ou de centroavante ou segundo atacante. Segundo atacante, o Flamengo está procurando outro segundo atacante. Tá? Até o Luiz Henrique. Acho que não vai conseguir o Luiz Henrique. E aí,
Pelo aquele lado direito, aqui no Flamengo vai ficar o Luiz Araújo e o De La Cruz. Bom, o Gabigol como segundo atacante vai ser a terceira opção. Ele vai ficar atrás do Luiz Araújo e do De La Cruz. Como centroavante, hoje ele está atrás do Pedro. Tá? Então, essa é a situação. Então, a impressão que eu tenho é que a notícia foi cavada. Tá? A notícia foi cavada pela maneira como foi divulgada. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vamos lá para o Grupo City. O Grupo City tem condições de levar o Gabigol pro Bahia? Sim. O Grupo City tem dinheiro, pô. Porém, o Grupo City não tá rasgando dinheiro. Não tá comendo cocô. O Grupo City é rico. E rico gosta de dinheiro. Rico não gosta de perder dinheiro. Rico gosta de ganhar dinheiro. Vocês já viram aí, já escutaram um montão de gente que ganhou na Mega Sena que hoje não tem um centavo. Sabe por quê? Porque não eram ricos. Eram pobres que ganharam dinheiro que não sabem trabalhar o dinheiro. Ficaram pobres de novo. Isso acontece direto. E aqui eu não tô menosprezando ninguém. Isso acontece direto. Todo mundo já escutou essa história. E todo mundo já escutou falar, ó, se você der R$1.000 para um pobre, R$1.000 para um rico, em um mês aquele rico vai fazer aquele R$1.000 se tornar 10 mil. Em um mês, aqueles R$1.000 do pobre acaba. Todo mundo não fala isso? Por quê? Conhecimento. Tá? Estudo. Conhecimento. Trabalhar o dinheiro. Esse é o Grupo City. De 1.000, ele faz 10. Ele não gosta de perder dinheiro. E o Gabigol é um cara muito caro. A multa dele tá batendo aí em 180 milhões. O salário dele é muito alto. O Grupo City tem condições? Tem. Mas vale a pena? Não. Não vale a pena pra ninguém. Pra time nenhum. Pra time nenhum vale a pena o que o Gabigol pediu no Flamengo. Ah, Magalhães, e se ele abaixar? Se ele abaixar, ele vai ter que abaixar muito. Vai ter que abaixar muito. O Flamengo vai ter que abaixar muito pra ele sair. Porque o Flamengo não vai dar de graça. Não é igual o Everton Ribeiro, que não tinha contrato com o Flamengo. Ele tem contrato com o Flamengo. Tem uma multa alta. Então, o Grupo City tem condições. Mas o Grupo City não tá rasgando dinheiro. O Grupo City só vai entrar no negócio se for uma coisa viável. Os números que o Gabigol pediu ao Flamengo não são viáveis para ninguém. Não vale a pena. A não ser que ele fosse o Messi. A não ser que ele fosse o Ronaldinho Gaúcho. O Cristiano Ronaldo. Aí sim. No auge. Eu tô falando desses caras no auge. Aí sim. Não é o caso. Não é o caso. Tá? Os números que ele pediu ao Flamengo é astronômico. E por isso que eu digo que o Flamengo tá certo. Travou. Esses números aí não. Apesar do Flamengo ter, pelo que falado, o Flamengo aceitou. Erradamente. Diretoria, Flamengo é amadora. Travaram porque a torcida reclamou. Bom, continuando. Então o Grupo City sim tem condições. Porém, irmão, eu duvido que o Grupo City vai fazer uma loucura desse tamanho. A não ser que baixe muito. O que eu não acredito para um jogador de 27 anos. Ele vai baixar o salário agora? Uma coisa seria o Everton Ribeiro abaixar, o que nem aconteceu. Até ofereceram mais para ele. Legal. Agora o Gabigol não vai baixar. Ah, o Grupo City pode aumentar o salário do Gabigol. Sim, pode. Tem dinheiro para isso. Mas vale a pena? Ele já ganha 1 milhão em porradão no Flamengo. Vai dar 2 milhões para ele? É boa. Essa é a minha opinião. Não vale a pena para ninguém. Para time nenhum. Nem Flamengo, nem Inter, nem Bahia. Pra ninguém. Palmeiras, ninguém. Ninguém. Tá? Essa é a minha opinião. Mas o Grupo City, sim, tem condições de comprar qualquer jogador aqui no país. E na América. Tem condições. Mas é viável? Na minha opinião, não. E terceiro ponto. Em campo, o Gabigol iria ajudar ao Bahia? Óbvio, né? Ele é um cara de repercussão mundial. É um cara de nome mundial. Né? Quer repercutir no mundo. Não é um centroavante fixo. O Rogério Ceni já conhece o Gabigol. Treinou aqui. Sabe como é que pode usar o Gabigol. Sabe da melhor maneira que o Gabigol gosta de jogar. Vai armar um esquema. Iria armar um esquema para o Gabigol se destacar. Tem o Everton Ribeiro que conhece o Gabigol. Ou seja,
Na parte esportiva, na parte de campo, o Gabigol iria agregar muito ao Bahia. Tanto dentro de campo quanto fora, com venda de camisas. Ia ser uma grande de uma contratação. Aí eu ia dizer, essa contratação seria a maior do país. O Gabigol indo pro Bahia. Beleza? Então, dentro de campo, ele ia jogar. Que seria perfeito. Agora, para mim terminar isso aqui. Amigo torcedor do Bahia. A mesma informação que saiu do interesse do Bahia no Gabigol, saiu do Grêmio no Gabigol. Também falaram em outro programa do Grêmio no Gabigol, porque o Renato Gaúcho e o Gabigol são muito amigos. Como o Gabigol é muito amigo do Rogério Ceni. Você não acha muita coincidência falarem de Bahia, de Rogério Ceni, e Grêmio de Renato Gaúcho, dois treinadores que foram do Flamengo e que são amigos do Gabigol? Você não acha muito estranho? Aí você tira as suas conclusões. Tá? O Gabigol hoje é reserva do Flamengo, como eu falei. E com o Tite, acho que vai continuar reserva, a não ser que ele mude muito. E tem um outro detalhe. O Flamengo, a postura do Flamengo é o seguinte: o Flamengo não dispensa jogador nenhum se não tiver outro para posição. O Flamengo centroavante só tem um, que é o Pedro. O Gabigol é um centroavante segundo atacante. Se o Flamengo contratasse um centroavante, se o Flamengo contratasse um outro camisa 9, aí eu ia falar, insiste no Gabigol, quem sabe tem negociação, porque aí ele poderia estar sendo dispensado mesmo. Mas o Flamengo não tem outro centroavante, o Flamengo não tem outro. E o Flamengo não está na Europa procurando o outro centroavante. Então o Flamengo conta com Pedro e Gabigol. Agora, se chega lá com a multa rescisória e pagar 180 milhões, leva. Beleza? Então, amigo torcedor do Bahia, para terminar, para mim, na minha opinião, do jeito que foi colocada a notícia, é cavada de empresário usando comentaristas. Cavada de empresário. Do empresário dele, do jogador, ou de alguém querendo girar o nome do Bahia. Pode até ter sido isso, alguém querendo girar. O Grupo City não é um grupo que fala muito, então fica quieto. Então tu não pode ter certeza de nada. Mas pode ser uma cavada de alguém, tá? Geralmente de empresário. Ou comentarista que não tem nada pra falar e pra querer aparecer, diz que tem uma informação. Que tem muita mentira. Tem uns caras que estão aí, jogadores que não tem informação nenhuma. Inventam informação. Essa é a verdade. Então, esse é o primeiro ponto. A notícia me causou estranho, me parece cavada. Segundo, o Grupo City gosta muito de dinheiro, mas não está jogando dinheiro fora. O que o Gabigol pediu para o Flamengo, levando-se em consideração isso, não é que seja inviável. É burrice para qualquer time. Não vale. O Gabigol não vale o que ele pediu ao Flamengo. Essa é minha opinião. E terceiro, dentro de campo, o Gabigol, óbvio, iria ajudar, seria titular, um grande nome, chegaria para somar. Mas essa é a minha opinião. Também estão citando o nome do Gabigol no Grêmio. E, coincidentemente, os dois treinadores treinaram o Flamengo e são amigos do Gabigol. Aí você tira as suas conclusões. Tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!